Salve, salve corujas, professor Guilherme Venturim, com um assunto maravilhoso hoje, né? Estruturas de concreto, tenho certeza que você adorava quando estava na graduação e viu bastante sobre isso, não só como material de construção, concreto, mas também como estrutura, né? As construções, o sistema estrutural em concreto, seja ele armado, seja ele concreto protendido ou até mesmo o concreto simples, tá? Nós vamos ver ao longo desse curso um pouco sobre o dimensionamento e aplicação das estruturas de concreto, sem deixar de falar também, claro, do concreto como material de construção, embora essa seja um assunto, né, mais abordado dentro de materiais de construção, tecnologia de concreto e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de falar aqui, mesmo sendo um curso mais focado na parte de estruturas, até porque as bancas gostam muito, todos nós sabemos muito bem disso, porque o concreto nada mais é do que o material mais consumido no mundo, depois da água, né? A matéria-prima mais consumida depois da água, até porque o concreto, inclusive, utiliza, né, a água. Então, a construção civil, a gente só para mostrar um pouco da relevância, né, ela é responsável por até 75% da matéria-prima existente no planeta, sendo o concreto principal responsável por isso, né? Sobre este, sabe-se que se trata do segundo material, perdendo só para a água, gente. É um absurdo, né? O quanto se utiliza de concreto no nosso dia a dia. Se vê que essa estrutura, você muito bem já viu, já sabe, quero só relembrar um pouco da configuração, desde o cimento até a produção do concreto propriamente dita, e aí depois com o acréscimo da armadura, né, o concreto armado ou o concreto protendido. Nós sabemos que a base, né, o essencial, o aglomerante é quem que liga, que forma aquele meio ligante para unir todos os materiais nessa disputa, nessa mistura, formando ali dando coesão. É o nosso cimento. Então esse é o elemento principal, junto com a água, formando essa pasta de cimento que sim, é responsável por grande parte das propriedades, né, do concreto em si, e é ele que faz essa união, esse meio ligante. O que a gente chama de pasta de cimento, pode ser uma pasta também de outro material, caso seja, por exemplo, cal e água, mas no caso do concreto a gente tem uma pasta de cimento, onde o aglomerante, cimento, que é um aglomerante que nós chamamos de aglomerante hidráulico, né, se mistura com a água, formando essa pasta. Se eu adiciono o agregado miúdo, que nós conhecemos como areia, no nosso caso, a gente forma a argamassa, acrescentando o outro agregado, esse já de granulometria maior, que é a brita, nós atingimos o tão utilizado mundialmente concreto, podendo ter ou não o acréscimo de aditivos, né? Então, essa pasta inicial aqui é uma mistura de concreto e água, no qual grande parte dos ensaios se baseiam. Mas nós temos também a formação da nata, que é quando a gente acrescenta água em abundância naquela pasta. Então a pasta vai ser ali uma mistura padronizada, assim, de água e cimento, para caracterizar, inclusive, os ensaios de tempo de pega, início de pega, fim de pega, mas a nata também tem sua utilização nas superfícies, por exemplo, onde nós queremos fazer um arremate nas alvenarias, né? Após o reboco, às vezes passa-se ali uma nata de cimento para dar um acabamento um pouco melhor. Vocês vão ver em alguns lugares nata e pasta eventualmente sendo referidas, né, como se fossem uma coisa só, mas tem essa diferença da nata aí que leva um pouco mais de água, aliás, muito mais água. E a relação principal, eu diria, dentro dos concretos, é a relação cimento e água. Nós vamos ver que apesar da água ser essencial para promover a hidratação do cimento, né, e se desenvolver as suas propriedades, a água em abundância pode trazer alguns malefícios. E essa relação em massa de água para massa de cimento é algo também bastante importante. Nós vamos ver rapidamente ao longo do curso. Falar sobre a construção em concreto, né, a solução estrutural com
concreto, estruturas de concreto armado, é chover no molhado. Tenho certeza que você não precisa ser nem engenheiro, engenheira, para saber de algumas vantagens de se utilizar o concreto, até porque se utiliza muito no dia a dia, embora tenha construção de madeira, construção em aço, line steel frame, a gente tem wood frame, outras metodologias construtivas, inclusive muitas delas mais ágeis, mas o concreto acaba sendo o mais utilizado, o mais difundido, até porque o concreto em si, ele vai ter uma boa resistência mecânica à compressão, então quando comprimido a gente tem resultados muito bons no concreto comprimido, liberdade de formas, gente, e dimensões. A gente consegue com forma muito bem moldar seções diferentes, né, estruturas diferentes, a mesma liberdade que nós não temos em materiais como o aço, por exemplo, que seguem perfis padronizados. Técnica executiva amplamente difundida, isso é fácil, isso beneficia na mão de obra, você encontra em qualquer lugar. Obtenção de estruturas monolíticas, isso nos ajuda na hora que a gente forma uma estrutura hiperestática e que trabalhe como um todo, por exemplo, um pórtico rígido, seu concreto ali, muitas vezes também nos painéis de laje, o concreto viga e laje, então ali eu trago uma solidez muito grande, né? Algo próximo ali, talvez, de um engastamento, que seria uma aproximação de cálculo. Possibilidade de obtenção de estruturas monolíticas, mão de obra facilitada, alta durabilidade e resistência ao fogo, possibilita pré-moldagem, temos as estruturas pré-moldadas, resistente choque e vibração, e a efeitos térmicos e desgaste mecânico. Como eu disse, chover no molhado falar dessas propriedades. É a melhor coisa do mundo? Não tem desvantagens? Obviamente que não. A gente tem algumas desvantagens, como o próprio peso específico elevado. Nesse aspecto, eu ressalto para vocês, seria a palavra correta, que as estruturas em concreto ela tem peso específico elevado. Embora o aço tenha estruturas, peso específico ainda mais alto, as estruturas são mais leves, são mais esbeltas. Então, cuidado, que às vezes a pergunta traz um cenário onde as construções em aço são mais pesadas do que construções em concreto. A solução estrutural em aço, via de regra, embora o aço seja mais pesado, 7.850 kg por metro cúbico, enquanto o concreto 2.500 mais ou menos quilo por metro cúbico, as soluções em concreto armado são mais robustas, então tem um peso elevado se comparado às peças mais esbeltas da estrutura. Então, material para material, o aço é mais pesado. Agora, sistema estrutural para sistema estrutural, o concreto tem um sistema estrutural, né, uma solução estrutural mais pesada. Exige seções transversais maiores, obviamente, baixa resistência mecânica à tração, dá ordem, tá, pessoal, de 10% da resistência à compressão, dá ordem, vocês vão ver que existe uma expressão para calcular isso, mas se você calcula para um concreto C25, né, da classe 25 MPa, você vai achar mais ou menos 2,5 MPa de resistência à tração. Óbvio que quando variar o FCK, vai variar também a resistência à tração, mas a ordem de grandeza pode falar em algo em torno de 10%. Difícil execução de reformas e adaptações, né, os reforços, tudo mais, você não pode simplesmente soldar uma peça como faria na estrutura metálica. Necessita de sistema de forma e escoramento, isso é uma desvantagem grande do ponto de vista deste material ser um material que muitas vezes ele não fica na construção, então é utilizada a forma, se não for uma laje steel deck, onde a forma já pode ser, já é utilizada na solução, mas convencionalmente formas de madeira são caras e podem, inclusive, inviabilizar, a depender da proteção que se tem, de quantidade de usos, ela tem uma parcela significativa, as formas no concreto. Demora a atingir resistência de projeto, a gente sabe que o FCK é tomado ali para 28 dias, mas a gente pode ter ali o FC em outras idades, mas FCK 28 dias, baixa precisão dimensional. É difícil, né? Construir com precisão milimétrica, diferente, lógico, do aço, que é industrial. Temos uma precisão muito maior. Inclusive, a precisão do aço pode-se até falar em milímetros, né? Quando a gente fala de projeto de aço. Já nos projetos de estrutura de concreto é difícil falar em milímetros. A gente geralmente fala em centímetros, até porque não tem essa precisão dimensional toda, né? Dentro da
6118, a NBR 6118. Ela trata de que tipo de estrutura de concreto? De que nós vamos falar no curso? Vamos falar de concreto simples, armado e protendido. Claro, esse vai ser o mais difundido, concreto armado. É a melhor, na verdade, é a solução que mais se aplica não só em prova, quanto no dia a dia. A NBR 18 ela vale para concretos normais. Nós temos concretos leves e concretos pesados. Concretos normais de 2.000 a 2.800 quilos por metro cúbico. Grupos de resistência, ela aborda sempre dois grupos. Grupo 1, concreto de C20 até C50. Isso aqui é a resistência, né, à compressão do concreto aos 28 dias, é o FCK do concreto. De 20 a 50, nosso grupo 1. Do grupo 2, de 55 a 90. A partir daí a gente tem concretos, claro, com mais de 100 MPa, 120, 150 até MPa, são os concretos de alto desempenho, CAD, CAD, mas não é objetivo. Embora a gente possa comentar durante a aula, nós estamos aqui mais especificamente falando de concretos classe 1, nós vamos falar disso. Quando se fala de propriedade de concreto, quando se fala de alguma outra coisa, sempre que não se menciona classe 1 ou classe 2, saiba, estamos falando de classe 1, né? Na verdade, grupo 1. Então, grupo 1 são os concretos de 20 a 50 MPa. Essa norma ela não vai dimensionar, embora existam normas específicas, ela não dimensiona para sismos, para impactos, para explosões, para fogos, e são subsidiárias, ou seja, devem ser complementadas quando nós estivermos falando de pontes, viadutos, obras hidráulicas, silos, chaminé, ou seja, estruturas não convencionais. A NBR 18 ou ela não se aplica para o dimensionamento, né, digamos assim, ou ela se aplica de maneira paralela ou subsidiária, quando essas estruturas especiais tem normas específicas, né? Então aquilo onde que aquela norma, por exemplo, não se aplica, ou onde não há abrangência de uma norma de ponte, você pode consultar paralelamente, subsidiariamente, a norma de concreto, a NBR 6118, disparada a norma mais importante, né, para concursos de engenharia civil. Nós falamos do cimento como aglomerante, é óbvio, a gente tem também a cal, nós vamos ver. Temos também gesso, podemos ter também outros aglomerantes, mas aqui nosso foco vai ser no cimento. Veja que essa primeira questão ela fala sobre isso, relaciona as nomenclaturas adotadas na construção civil. Água, cimento e areia. O que é isso? Água, cimento e areia é a nossa argamassa, ok, número 1. Água e cal. Opa, água e cal. Não falei sobre cal aqui, mas se fosse água e cimento, seria o quê? A mesma coisa, seria a nossa pasta, né? Algo mais viscoso, diferente daquela nata que seria mais aquosa. Então, exatamente aqui, a pasta seria a água e a cal, que poderia ser também, no lugar da cal, o nosso cimento, formando a pasta, e a nata com água em excesso, juntamente com o cimento. Essa primeira questãozinha, só para ver que existe essa diferença nata versus pasta, seja ela pasta de cimento, seja ela pasta de cal. Beleza? Gente, como eu disse, a definição de concreto de cimento Portland pela própria NBR 12655 é material formado por mistura homogênea de cimento, agregado miúdo e graúdo e água, com ou sem incorporação de componentes minoritários. Então eu posso ter, mas não sou obrigado a tê-los. Que são os aditivos químicos, são os pigmentos, metacaolin e silicativa, que aqui podem ser encarados também como aditivos, né, para os concretos de alto desempenho, e outros materiais pozolânicos que se desenvolvem em suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento, que seria a pasta de cimento com água. Beleza? Então, material forma uma mistura homogênea de cimento agregado miúdo e graúdo e água, com ou sem incorporação de componentes minoritários, que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento. Então, a pasta se vai endurecendo e o concreto vai adquirindo suas propriedades. Mas a gente tem propriedades para o concreto fresco e propriedades para o concreto endurecido. A gente vai falar sobre isso.
Lembrando, concretos leves estão fora da 6118 e também concretos pesados. Então, qual é o concreto, qual é o peso específico que a norma dá para a gente de concreto? Gente, concreto simples, aquele sem armadura, 2.400 quilos por metro cúbico. E o concreto armado, 2.500 quilos por metro cúbico. Esse valor é aquele que você precisa ter sempre na cabeça. 2.500 quilos por metro cúbico é o peso específico. Na verdade, aqui massa específica, né? Em termos de massa, se a gente falasse de peso, seria em quilograma força, pelo menos. Mas a massa específica, 2.500 quilos por metro cúbico do concreto armado. Mas eu posso ter ensaios que me deem a massa específica do concreto simples e, para fins de dimensionamento, utilizar aquele valor como referência, acrescentando a ele 100 a 150 quilos por metro cúbico. Porque, é óbvio, via de regra, eu tenho que ter o peso próprio do meu material, do concreto armado. Inclusive, é uma solicitação, carga distribuída, peso próprio. Como é que eu tenho peso próprio se eu não sei quanto de aço eu vou utilizar? Então, essa inexatidão, ela é, lógico, considerada pela norma. Ele fala o seguinte: concreto armado, peso específico do concreto, mais entre 100 a 150 quilos por metro cúbico para se considerar a armadura. Então, não precisa entrar nas minúcias, se acrescenta 100 ou 150 quilos por metro cúbico. Não tem valor de ensaio nenhum, pode considerar 2.500 quilos, que está ok. Para ter referência, a água, 1 metro cúbico, então 1 metro por 1 metro de água, teria 1.000 quilos. O concreto, 2,5 vezes. A densidade, né, do concreto, 2,5 vezes e com relação à nossa água. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha clássica para esse início de aula. Material formado pela mistura homogênea de cimento, agregado, miúdo, graúdo e água, com ou sem incorporação de componentes minoritários, que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento. De acordo com a NBR 12655, esse material informado no enunciado é a definição pura, simples e clara do nosso concreto de cimento Portland. Em uma determinada estrutura de concreto armado, o valor da massa específica real do concreto simples vale 2.400 kg por metro cúbico. Dentre os valores apresentados, o que pode ser adotado como massa específica do concreto armado é em quilo, em quilograma por metro cúbico. A gente sabe que 2.500 kg por metro cúbico é o que a NBR 6118 preconiza para as nossas estruturas no dimensionamento. Quando eu não tenho valor, aqui eu tenho simples e claro o valor que foi obtido da massa específica real do concreto, 2.400. Nesses casos, a norma permite que se acrescente de 100 a 150 quilos por metro cúbico para se considerar a armadura, o aço. Portanto, nesse caso, a única alternativa possível para o concreto armado seria, obviamente, 2.400 ou 2.550. Aqui não, né? Porque aqui não tem aço. Única alternativa possível é D, 2.550, que seria 2.400 real mais 150 do aço. A NBR 12655 define concreto pesado, o concreto endurecido que, quando seco em estufa, apresenta massa específica em quilograma metro cúbico maior que, inclusive, nós vimos 2.800. 2.800. A partir disso, a gente está falando de um concreto denso, de um concreto pesado, não abarcado seu dimensionamento pela própria 6118. Ok, quais são os requisitos básicos das estruturas de concreto? Composição e a escolha dos materiais deve satisfazer para concreto fresco e concreto endurecido. Deve satisfazer todas as exigências normativas, observando que consistência, massa específica, resistência, durabilidade, proteção das armaduras, sistema construtivo escolhido. Óbvio aqui, não tem nenhuma novidade para você. Destaquei consistência e resistência, que é o que a gente mais no dia a dia fala. São inclusive os ensaios, né, que vão verificar a consistência, o abatimento de tronco de cone, nosso chamado slump test, vamos falar dele. E a nossa resistência
resistência, o FCK, resistência à compressão do nosso concreto. São os dois, assim, as duas propriedades mais faladas, mas claro, tem a mais específica, precisamos de ter durabilidade, proteger as armaduras e levar em consideração o sistema construtivo escolhido. Só para definição, por definição, nós temos concreto fresco e concreto endurecido com definições parecem muito óbvias, muito claras, mas vou ler para vocês para que não fique nenhuma dúvida ao longo das questões. Concreto fresco, concreto que está completamente misturado e que ainda se encontra em estado plástico, capaz de ser adensado pelo método escolhido. Então, quando que ele está fresco? Quando ele ainda tem plasticidade, que eu ainda consigo moldá-lo, lançá-lo, adensá-lo, até o momento em que a gente vai dizer, vai especificar melhor, que é a nossa pega, né? Início da pega. E a gente tem o nosso concreto endurecido, concreto que se encontra no estado sólido e que desenvolveu, ou ainda está em crescente evolução, desenvolvimento de resistência mecânica. Então, nós temos aqui o concreto fresco sendo ali lançado e o concreto já endurecido, seccionando aqui, a gente consegue ver até a pasta de cimento e os nossos agregados. A gente vai ver a importância de cada um desses elementos também. A IBFC pergunta o seguinte, questãozinha na tela. O concreto de cimento Portland é um material constituído por aglomerante, pela mistura de um ou mais agregados e água. Correlaciona as propriedades básicas do concreto não endurecido e do concreto endurecido. Assinale a alternativa correta. Nós temos de um lado concreto não endurecido e endurecido e as propriedades que nós vamos avaliar do outro lado. Vamos correlacionar. Trabalhabilidade tem a ver com concreto não endurecido, obviamente, concreto ainda plástico. Exudação, concreto não endurecido. Exudação é uma patologia onde a gente tem a ascensão da água, afloramento na superfície. Então, é, claro, coisa de concreto não endurecido também. Poderíamos falar concreto ali fresco. Tempos de início e fim de pega. Concreto também fresco. Resistência aos esforços mecânicos. Obviamente, estamos falando do concreto já endurecido. Propriedades técnicas. A gente tem, sim, propriedades para o concreto não endurecido e para o endurecido, mas as que nos importam, que nos interessam, são as propriedades do concreto endurecido. Deformação em face das ações extrínsecas e solicitações mecânicas, ou seja, resistência aos esforços. É óbvio que o concreto endurecido é que vai me dar isso. Permeabilidade. Gente, a permeabilidade é a propriedade do concreto endurecido. Durabilidade diante do meio ambiente, também do concreto endurecido. Então a gente ficou aqui para A, B e C no 1 e D, E, F, G e H sendo o concreto endurecido. São propriedades características do concreto endurecido e do concreto não endurecido, respectivamente. Veja, cuidado, respectivamente. Permeabilidade e exudação. Tempo de fim de pega e transpiração. Trabalhabilidade e durabilidade diante da ação do meio ambiente e resistência aos esforços mecânicos e deformação em face às ações extrínsecas. Aqui são as duas do concreto endurecido. Trabalhabilidade e durabilidade, aqui é concreto não endurecido primeiro e endurecido depois, a gente quer o contrário. Fim de pega e transpiração, isso que a gente não, isso daqui, fim de pega é do concreto não endurecido. A gente quer endurecido e depois não endurecido, só sobra para a gente letra A. Permeabilidade é uma propriedade do concreto endurecido, enquanto exudação, afloramento de água na superfície, é uma propriedade do concreto fluido, do concreto não endurecido, gabarito letra A. Falando de concreto não endurecido, concreto fluido, nós temos uma marca muito importante que a gente fala que é a pega do nosso concreto, ou basicamente não tem uma definição do que seria a pega em si, mas tem o início da pega e o fim da pega. Então, entre o início e o fim da pega, a gente tem ali o período de pega do nosso concreto, né, digamos assim. Porque o ensaio, que é o ensaio com aparelho de Vicat, ensaio de Vicat, ou Vicat, não sei, é o tempo, marca o tempo de início de pega e o tempo
de fim de pega. Em que consiste esse ensaio? Basicamente, a gente coloca contabiliza, a partir da mistura do cimento com a água. Então o cimento entrou em contato com a água, começa a valer o tempo. Até o momento em que, na pasta padronizada, a nossa agulha, ela penetra essa agulha de alicate e se estaciona a 6, mais ou menos 2 milímetros da placa base. Então a gente tem aqui a nossa placa base, aqui dentro desse molde troncocônico aqui vai a nossa pasta de cimento do ensaio e nós verificamos o tempo de pega. A hora que essa agulha ela estabelece, ela para a 6 milímetros da placa base, nós temos aí o tempo de início de pega. Qual a importância dele? Primeiro, para resolver questões de prova, você só precisa saber que é a partir do contato da água com o cimento que se começa a contar, e o tempo de pega quando ele inicia, ou seja, quando a pega começa, a partir daí eu não posso mais adensar, lançar, mexer no meu concreto. Ou seja, este tempo determina, nesse tempo de início de pega, vai determinar o período que é útil para eu trabalhar o concreto, seja desde a mistura, transporte, o lançamento, o adensamento e o eventual acabamento aqui grosseiro, a desempenadeira ali, quando o concreto ainda está fluido. Depois disso, a gente vai passar por uma etapa de cura. Claro, tem alguns acabamentos que vão vir depois do tempo de pega, mas a gente fala que até ali tudo tem que estar pronto, até o início da pega do nosso concreto. E aí depois tem concretos ali de pega rápida, que a gente pode levar 30 minutos, tem concreto mediamente ali 30, 60 minutos, mas concretos em regra ali vão levar uma pega normal mais de 60 minutos, que é o prazo, lógico, sem aditivos, que é o prazo médio ali, 1h30, 2 horas, para o tempo de pega vai depender do traço, vai depender se tem ou não aditivo, mas o tempo de início de pega tem essa relevância de marcar o período que nós temos até que ele se inicie, que é o período para trabalhar o concreto. E o tempo de fim de pega? Na verdade, continua sendo o mesmo tempo que se marca quando a água entra em contato com o cimento. Então eu começo a marcar o tempo de início de pega, continuo marcando e vejo qual que é o tempo de fim de pega, quando acabou, de fato, a pega do meu concreto, e o ensaio é o mesmo. Só que eu vou verificar agora quando a agulha, até o momento que a agulha penetra meio milímetro só na pasta, ou seja, a pasta está muito mais sólida, muito menos viscosa, está cada vez mais dura. Cada vez mais dura. Ele vai marcar o final do enrijecimento do concreto, ou a gente pode falar o início do ganho de resistência mecânica propriamente dita. A gente tem esse período entre o início e o fim da pega, que é o período de pega, podemos dizer assim, Antes do início da pega, é importante para a gente trabalhar o nosso concreto. Então, mistura, lançamento, mistura, transporte, lançamento, adensamento, acabamento. Começou a pega, aí eu começo a tratar o meu concreto, Posso fazer ali, a gente vai falar sobre os processos de cura, mas o final da pega para frente, ele já começa a ganhar, de fato, resistência mecânica. Falando de resistência mecânica, esse tempo de fim de pega, ele pode levar ali horas, até 5, 10 horas, para os cimentos normais. E a gente já vai estar nesse momento, claro, curando o concreto com a metodologia definida de cura. Nós vamos falar sobre cura também no nosso curso. Questãozinha, Instituto Consuplan. Compreende a evolução das propriedades mecânicas da pasta de cimento no início do processo de endurecimento. Propriedades essencialmente físicas consequentes, entretanto, a um processo químico de hidratação. Trata-se de um fenômeno artificialmente definido como o momento em que a pasta de cimento adquire certa consistência e a torna imprópria a um trabalho. Perdeu a plasticidade, Tal conceituação se estende, evidentemente, tanto à argamassa quanto a concretos, nos quais a pasta de cimento está presente como missão aglutinadora dos agregados. As informações se referem a tempo de pega. Embora a gente fale aqui das propriedades da pasta do cimento e o ensaio
vai ser feito com essa pasta do cimento, lá na agulha de Vicati, essas propriedades ou esse entendimento se expande, se difunde, valendo sempre também para argamassas e os próprios concretos. Por isso a importância dessa marcação, dessa conceituação. CESP-CEBRASP. Com relação a aglomerantes que são utilizados em diversas áreas da construção civil, julgue o item subsequente. O tempo de pega de uma pasta de cimento é determinado por meio de um ensaio de slump. Erradíssimo, né, gente? Aqui a gente está falando do aparelho de Vicati, que é o equipamento para marcar o início e o fim da pega. Este ensaio de slump vai marcar, vai definir a consistência, é o ensaio de abatimento. Cuidado para não confundir consistência com trabalhabilidade. A gente vai ver que tem diferença, embora estejam relacionados. FGV. Com relação à pega do cimento Portland, analise as afirmativas a seguir. Compreende a evolução das propriedades mecânicas da pasta no início do seu processo de endurecimento. É o momento em que a pasta adquire certa consistência que a torna própria para um trabalho. Sua caracterização é feita pela determinação dos tempos de início e de fim do fenômeno. Olha, o fenômeno, que fenômeno é esse? É o fenômeno de pega do nosso cimento Portland. Sim, nós vimos que a sua caracterização é feita pelos tempos de início e o tempo de fim. Então aqui, tudo certo. O que esse tempo de pega compreende? A evolução das propriedades mecânicas da pasta no seu início ali do processo de endurecimento. Então é aquela transição de uma pasta plástica trabalhável para um concreto endurecido. Sim. Agora, essa opção 2 é o momento em que a pasta adquire certa consistência que torna própria. Pega não, falou que já chegou na pega, já teve o início de pega atingido, nós já não estamos falando de uma pasta com consistência para trabalhar. Daqui para frente é só curar e desenvolver suas propriedades. Portanto, somente 1 e 3 podem estar corretas, gabarito letra C. Falando da cura propriamente dita agora, mencionada anteriormente, vai ser o processo que visa evitar secagem prematura, promovendo à pasta água suficiente para hidratação. Então o concreto precisa se hidratar, né? O cimento especialmente precisa da água para a hidratação. Ele é um composto, um aglomerante hidráulico que se chega nas suas propriedades, né? Atinge suas propriedades através da mistura com a água e depois se torna resistente à água. Nós precisamos então fornecer água suficiente para que todas as partículas de cimento se hidratem. O concreto deve ser hidratado para que as reações, obviamente, de hidratação, que são inclusive exotérmicas, liberam calor, né? Isso aqui, para vocês entenderem, seria o fogo do calor de hidratação do cimento, para que essa possa adquirir no futuro aquilo que a gente já viu e que a gente quer para os nossos concretos: resistência, baixa durabilidade, alta estabilidade de volume dimensional, né? Alta estabilidade dimensional, resistência à abrasão, resistência a produtos químicos e aqui também, embora pouco mencionado, baixa difusividade. O que é isso? Difusividade é a capacidade de outras substâncias se misturarem, né? Se difundirem naquilo ali. Eu não quero, depois que o meu concreto está pronto, não quero que nada que venha ali de fora, porque a gente sabe que o meio, o ambiente é agressivo, seja ele na própria atmosfera, no ar, quanto também nas águas, né? Puras, águas com sulfato, a gente tem diversos problemas, então não quero, eu quero baixa difusividade, baixa permeabilidade, eu quero, portanto, um concreto pouco ou nada poroso, né? Porque quanto mais poros, a gente vai ter a tendência aí de ter maior permeabilidade. Ok? Para o cimento, então, efetivamente hidratado, ele deve estar saturado, todos os seus poros da estrutura de gel preenchidos com água durante as primeiras idades, né? Claro que essa cura ela vai levar muito mais tempo do que
os próprios 28 dias, mas 28 é a marca que a gente tem ali de referência para o nosso concreto, inclusive a nossa dosagem é feita em cima dessa resistência. Como é que, até quando eu vou curar o meu concreto, né? Via de regra, não tem uma data específica, até todas as propriedades que eu quero sejam alcançadas. Geralmente o projetista vai falar que a desforma, inclusive, pode ser feita quando o concreto atingir 15, atingir 20 MPa, posso fazer a desforma. Então eu vou curando, no mínimo, até o que foi estabelecido. Só que existe uma limitação, que é quando a gente tem elementos de superfície, como por exemplo, lajes, pisos, que aí a gente tem a obrigação de curá-los, no mínimo, até 15 MPa, que é um valor até mesmo utilizado como referência, né? A gente promove a cura até chegar nos 25 MPa, 30 MPa, sim, mas no mínimo 15 MPa é o que estabelece a norma para os elementos de superfície, embora em regra até que todas as propriedades desejadas sejam alcançadas. Temos dois tipos de cura, tá? A NBR 14931, que trata de execução, ela também fala da existência de duas curas, cura primária e a cura secundária. Agora que a gente já sabe os conceitos, a gente consegue definir. Primária, entre o lançamento e o fim da pega do concreto. Ou seja, lá, lembra de pega, fim da pega, lá na agulha de Vicate, a penetração ali, até meio milímetro só penetra meio milímetro. Opa, deixa eu achar aqui. Penetra meio milímetro na pasta, então a penetração é muito pequena. A gente sabe que é o tempo de fim de pega. Ok, então vamos aqui. Até o fim da pega, entre o lançamento e o fim, eu já posso começar a fazer a minha cura. Aqui ele menciona como um endurecimento ao tato. Nesse momento é a cura primária, gente. A gente não está habituado a ver isso no dia a dia, essa cura primária. A gente vai ver a secundária, mas existe a primária? Existe. Como que eu posso fazê-la? Manutenção das formas, essa é uma forma, né, podemos dizer assim, que a gente vê no dia a dia, óbvio, fica as formas ali mantidas, isso evita secagem, evita exposição ao vento, por exemplo, das laterais de uma viga ou das faces de um pilar. Então, a manutenção da forma é uma forma de cura primária. É essa a gente vê, mas a gente não fala que está curando, né? Embora seja uma cura primária, a gente está também fazendo essa cura. Outras menos comuns. Névoa úmida. Então aqui é névoa, gente, é água pulverizada, aspergida na forma de pulverização, vapor. Redutor de evaporação. Esse aqui é colocado no concreto. É um aditivo no concreto que vai reduzir a evaporação. Eu estou, então, fomentando a cura primária. Hoje posso fazer também uma membrana, já antes ainda do fim da pega, né? Antes do endurecimento ao tato, faço essa membrana com a cura química. São os produtos também, assim como a névoa de água, são produtos químicos pulverizados e que vão ajudar ali a manutenção daquela água do concreto, sem a gente ter evaporação ou outros fenômenos que possam prejudicar a hidratação do cimento. Agora, na secundária, essa a gente, pelo menos, deveria ver em todas as estruturas, né? A gente sabe que tem muita gente que se preocupa em fazer o concreto lançar e não cura. Fica de olho se for fiscal de obra, quando você estiver trabalhando lá na prefeitura ou no órgão, vamos ficar de olho na cura. Tem final de semana também, viu, gente? Tem que curar estruturas finais aos finais de semana. Não esqueça disso. Secundária, aplicada a partir do fim da pega do concreto. Então, começou ali, até o fim da pega, a gente está fazendo cura primária. A partir do fim da pega, a gente vai já fazer a nossa cura secundária. De que forma? O método mais convencional, está destacado em vermelho, é a imersão do concreto. Inclusive, é um dos mais eficientes, imersão do concreto. A gente joga água na superfície ali, se for uma superfície capaz de conter água, vai ficar sempre com água disponível. Basta você pensar que no ensaio do FCK, né, a gente faz os corpos de prova, molda os corpos de provas que vão para a prensa universal para serem comprimidos, eles ficam submersos. Então, assim, é a melhor opção, digamos assim, em termos de cura. A gente fornece água em abundância, mas temos outras formas. Aspersão contínua de água no concreto. Por exemplo, se for um pilar, eu não consigo imergi-lo, né? Então eu vou ou sempre ficar molhando ou borrifando.
contínua, tá? Não é hoje eu faço, amanhã eu não faço, eu tenho que mantê-lo sempre úmido. Panos, isso é comum também, pano, manta, cobertor, em algumas estruturas, principalmente estruturas em pilares, né, onde é difícil mantê-lo úmido. Cura com areia saturada, uma areia óbvia, limpa, né? Filme plástico com lona, essa lona, né, transparente, preta, branca, essa lona ela vai ajudar a manter a umidade do concreto. Membrana de cura química também, assim que a gente tem a membrana na cura química lá na fase primária, podemos tê-la na secundária e outros materiais que vão participar da retenção da água, que vão fomentar ali a hidratação do cimento. Então, questãozinha na tela. Com relação à cura do concreto, assinale a alternativa correta. Durante o processo de cura, há liberação de calor de hidratação. O risco de haver fissuras de retração na cura do concreto é mínimo. O vento provoca hidratação da peça em cura. Após concretagem, não é necessária irrigação da peça. Ó, absurdo, né? A gente precisa manter a hidratação do cimento. O vento ele não provoca hidratação, ele prejudica. O risco de haver fissuras de retração na cura do concreto é mínimo? Claro que não. Quando o concreto, que tem um volume, enquanto plástico, enquanto fluido, tem um volume por conta da água, e depois ele começa a secar, ele perde água, ele tende a perder volume, tende a fissurar. Então eu tenho que manter água em abundância para a hidratação e estabilidade volumétrica das peças. Então é óbvio que o risco aqui é alto e não mínimo. Só sobra para a gente a alternativa A, durante o processo de cura, a liberação de calor de hidratação, foguinho que eu desenhei na aula para vocês. Sobre a cura do concreto, é correto afirmar: para se obter um bom concreto, a cura é dispensável nas primeiras idades. Óbvio que não. Cura é a denominação do procedimento adotado para promover a limpeza do concreto. Nada disso. O objetivo da cura é manter o concreto saturado. Pá, parece que sim. Vamos ver o resto. Caso a umidade do ar seja de no mínimo 50%, não é necessário nenhum procedimento de cura. Nada disso. A cura apenas não é necessária em condições de clima pouco úmido e temperatura variável. Não, eu preciso sempre curar, não há essa exceção, falar que não é necessário. Sobrou para a gente o objetivo da cura, manter o concreto saturado, que na verdade é o objetivo, hidratar o cimento, hidratar os compostos do cimento. Então, acaba sendo esse o nosso objetivo. Mais uma questãozinha. A cura do concreto é necessária para o quê? Combater sua dilatação? Ele nem tende a dilatar, ele tende a contrair, né? Provocar seu adensamento? Não. Começou o tempo de cura, nem mexer eu posso, não posso adensar meu concreto. Homogeneizar sua aparência artificial? Não, não é para isso que se faz a cura. Facilitar sua manipulação? Também não. Só sobra hidratar o concreto e diminuir os efeitos da perda prematura de água, gabarito letra E. O processo de cura do concreto é necessário para retardar a pega do cimento e garantir a trabalhabilidade nos momentos de adensamento do concreto. Gente, eu curo o concreto para retardar a pega? Se a cura vem depois da pega, ou simultaneamente à pega, porque quando a gente fala da cura primária ali, né, que é a inicial, que vai até o tempo de fim de pega, então ali a gente está tendo tanto a pega ocorrendo, quanto a cura. Mas via de regra, a cura vem depois. Portanto, é erradíssimo. Muito menos para garantir trabalhabilidade. Falou de pega, eu já saio aqui de concreto trabalhável, eu não posso mais trabalhar no meu concreto. A cura do concreto é um conjunto de providências que visam evitar a evaporação de água utilizada na mistura de concreto devidamente medida para reagir com o cimento, segurando sua completa hidratação. Objetiva-se, então, com a cura, garantir as qualidades desejáveis a um bom concreto. Assinale a alternativa que apresenta a propriedade do concreto que não é afetada pela cura. O que não é afetado pela cura aqui? Trabalhabilidade. Por quê? Se eu curo ou não, a trabalhabilidade não tem relação com o processo de cura. Resistência
a ruptura afeta a resistência à ruptura, porque uma cura boa melhora as características do concreto, melhora a hidratação, consequentemente, o produto final tende a ser de maior resistência, desgaste da mesma forma, impermeabilidade da mesma forma, ataques agressivos, né? Resistência também. Então, trabalhabilidade tem a ver com concreto no estado fluido. Cura já tem a ver com concreto na fase ou de transição para o seu início do processo de endurecimento ou já do endurecimento propriamente dito. Beleza? Espero que tenham entendido, principalmente esse conceito. Essa foi uma aula de introdução. Quero que fique bem definido os limites da NBR 6118, as definições de início e fim de pega e do processo de cura. Até a próxima aula.